E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Davi, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade relativa. E sempre que a gente fala de velocidade relativa, a gente está falando de uma velocidade entre dois móveis. Então, a velocidade sempre entre dois móveis. Meu negócio caiu, ficou borrado aqui. Móveis. Ok? Sempre entre dois móveis. Por isso que vocês estão vendo dois carrinhos aí em todas as figuras, certo? E o que a gente vai estar olhando aqui é o módulo da velocidade, certo? Entre dois móveis, vamos falar mais sobre isso. Geralmente, esses móveis vão estar se aproximando ou se afastando. Então, essas duas coisas, tá? Então, sempre que a gente falar de velocidade relativa, a gente está falando de velocidade relativa entre dois móveis em relação àqueles dois móveis e eles vão estar ou se aproximando ou se afastando. Então, vamos imaginar que a gente vai sempre trabalhar com a velocidade em módulo, tá? Vamos imaginar que esse carrinho aqui está a 10 quilômetros por hora nesse sentido, obviamente, e esse outro carrinho aqui está a 20 quilômetros por hora no sentido contrário ao primeiro carrinho. Eu vou chamar esse de carrinho 1 e esse aqui de carrinho 2, certo? A gente vai ter aqui o módulo da velocidade do carrinho 1 e aqui a gente vai ter o módulo da velocidade do carrinho 2, certo? O que seria a velocidade relativa desses dois carrinhos? O módulo da velocidade relativa. Por que que eu utilizo módulo? Porque não importa se a velocidade é positiva ou negativa, não importa o sentido aqui. Então a gente vai ter o módulo da velocidade relativa é velocidade 1 mais o módulo da velocidade 2. Ou seja, a velocidade relativa desses dois carrinhos é de 10 km mais 20 km, ou seja, 30 km. Porque como eles estão em sentidos opostos, então vai aumentar a velocidade dos dois. Se esses carrinhos se chocassem, por exemplo, eles não se chocariam com a velocidade de 10 km e esse com a velocidade de 20 km. Eles se chocam com a velocidade de 30 km. É por isso que quando você está na estrada e você vê um carro vindo em direção ao seu, no sentido contrário, ele passa por você como se ele estivesse voando. Isso porque você já está a 80, 90 quilômetros por hora e o carro que está vindo na sua direção, no sentido contrário, na pista do lado, ele está vindo a, sei lá, 100, 90 quilômetros por hora também. Então, se vocês dois estão a 100 quilômetros por hora, você vê esse carro que está passando a 200 quilômetros por hora, por causa da velocidade relativa, tá? E é sempre o maior para o menor, tá? A gente sempre faz a soma. Aqui no caso é soma, então não importa você pegar menor para o maior. Mas no caso, quando eles estão no mesmo sentido, eu já vou mostrar para vocês. Vamos só ver esse segundo caso aqui, em que eles estão se afastando. Ou seja, eles continuam em sentidos contrários. Esse aqui está com um sentido para a esquerda e esse aqui com um sentido para a direita e um sentido para a esquerda. Esse aqui, sentido para a esquerda e um sentido para a direita. Então a gente vai ter, imagina que esse carrinho então tá a 80 quilômetros por hora. E esse outro carrinho aqui está a 50 quilômetros por hora. A gente vai ter módulo da velocidade 2 aqui. Esse segundo carrinho, vou colocar 1, tá? Vou chamar esse carrinho de 1, módulo da velocidade 1, velocidade 2, módulo da velocidade 2. Então a gente vai ter a velocidade relativa desse segundo modelo aqui sendo igual a módulo da velocidade 1 mais módulo da velocidade 2. Então, se eles estão em sentidos contrários, a gente sempre realiza essa soma, tá? Ó, esse daqui está em sentido contrário, por isso eles se encontram. Esse aqui também está em sentido contrário, por isso eles se afastam. Então, móveis com sentido contrário, a gente sempre soma. A velocidade relativa aqui, então, vai ser módulo de 80 mais módulo de 50. Isso vai dar, ficou parecendo um 150 isso aqui, 130 quilômetros por hora, tá?
Eu não coloco as unidades aqui, mas todo mundo tá vendo, quilômetros por hora, então nosso resultado é em quilômetros por hora. Módulo velocidade relativa. Agora, a gente vai ver outras duas situações em que os móveis eles estão no mesmo sentido. Quando eles estão no mesmo sentido, não sei se você já reparou quando você está andando de carro e alguém ultrapassa você, você vê ele te ultrapassando, mas você não vê ele numa velocidade muito grande, certo? Assim como você vê o cara que está vindo no sentido contrário. Isso porque eles estão no mesmo sentido. Esse carrinho aqui, por exemplo, tem o mesmo sentido que esse carrinho aqui. E digamos que ele esteja a 80 quilômetros por hora e esse carrinho aqui na frente esteja a 100 quilômetros por hora. Então, o que que vai acontecer? Esse carrinho aqui vai permanecer na frente, esse aqui não vai conseguir ultrapassar, porque a velocidade desse é menor, né? Meio óbvio. Esse aqui está com a velocidade maior, então ele vai permanecer na frente. Mas como é que a gente calcula a velocidade relativa? Em módulo. O módulo da velocidade relativa, então, vai ser a velocidade 1 menos o módulo da velocidade 2. Sempre do maior para o menor. No caso, como eu estou fazendo uma subtração, sempre do maior para o menor. Então, eu vou chamar esse carrinho aqui de 1 e esse carrinho aqui de 2. Só para dar certo com o que eu coloquei aqui, tá? Se você quisesse chamar esse carrinho de 1 e esse carrinho de 2, a gente teria velocidade 2 menos velocidade 1. Essa benção aqui. Teria velocidade 2 menos velocidade 1. Então, o módulo da velocidade relativa vai ser igual ao quê? 100 km por hora menos 80 km por hora. Isso daqui dá o quê? Dá 20. 20 o quê? Quilômetros por hora. Então, esse carrinho aqui, esse carrinho número 2, ele está se afastando a cada hora, ele se afasta 20 quilômetros desse carrinho aqui, carrinho número 1, tá? E é isso que significa velocidade relativa. Aqui minha setinha tinha sumido, mas esse é o carrinho 2, esse é o carrinho 1, tá? E agora, se eles estão se afastando, mas esse carrinho número 1 aqui, esse carrinho número 2, esse carrinho número 1 está com uma velocidade bem maior. Ele tá, digamos, sei lá, 130 km por hora. Tá doidão na estrada. E esse carinha aqui tá a 90 km por hora. Tá mais de boinha. Então, qual seria o módulo da velocidade relativa? Módulo, eles estão no mesmo sentido, certo? O módulo da velocidade relativa vai ser igual a velocidade. Qual é o maior? É o 1, certo? Então, velocidade 1 menos o módulo da velocidade 2. A gente vai ter então que a nossa velocidade relativa é igual a 130 em módulo menos 90, ou seja, 40 quilômetros por hora. Mas como o carro de trás está mais rápido, significa que ele se aproxima desse carro 2 aqui 40 quilômetros a cada hora. Então, dependendo da distância entre quanto tempo vai demorar para eles se ultrapassarem, essas coisas, depende da distância entre eles, certo? Mas quando você estiver dentro desse carrinho 2 aqui e ver esse carrinho 1 te ultrapassando, você vai ver esse carrinho passando como se ele tivesse a 40 quilômetros por hora. Nesse segundo caso aqui, tu vai ver esse carrinho sempre distanciando, né? Sempre sumindo lá na sua frente a 20 quilômetros a cada hora. Então, cada hora ele vai estar 20 quilômetros na sua frente. Você só vai ver ele sumindo. E é isso, pessoal. Para quem viaja, vai conseguir entender isso aqui melhor. A gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até mais.